Hoje a gente vai falar aqui sobre as principais características que o iniciante busca em um fundo imobiliário, ou seja, os mais indicados para esse tipo de investidor. Mas dá uma olhada aqui na descrição que tem um e-book sobre fundos imobiliários, então se você está começando agora, esse conteúdo vai te ajudar bastante a iniciar os seus investimentos, a melhorar esse seu caminho inicial nos fundos imobiliários. Existem algumas características que são interessantes para o investidor iniciante porque já trazem segurança para esse investidor. Quando a gente fala de um investidor mais experiente, um investidor que já investe há mais tempo, a carteira dele já vai ter um tamanho maior que vai mitigar vários riscos. O iniciante, como ele está começando, provavelmente a carteira dele vai ter um fundo, dois fundos, então ele pouco a pouco vai ter que trazer essa segurança para a carteira dele. Então, quais são os fundos que ele deveria começar a olhar? Quais seriam os fundos que ele deveria colocar o foco dele nesses estudos iniciais? Eu peguei aqui algumas características para ajudar você a escolher seus primeiros fundos, e o primeiro deles eu acho que é a parte mais óbvia, assim, acho que é a parte mais simples de você compreender. É um fundo de fundos. O que é esse fundo de fundos? Ele é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, quando você investe num fundo desse, você automaticamente já está se expondo a uma carteira diversificada. Então, apesar de você estar comprando uma cota de um fundo só, este fundo tem cotas de vários outros fundos. 20, 30, 40 ou às vezes até mais que ele tem dentro da carteira dele. Então é uma forma inicial de você conseguir, com pouco dinheiro, já construir uma carteira diversificada. E depois, obviamente, mês a mês, aí conforme você for aportando mais, você vai diversificando mais ainda a sua carteira. Pode ser mais fundo de fundo, pode ser mais do mesmo, pode ser outros tipos de fundos, aí obviamente fica ao seu critério. Mas o fundo de fundos ele acaba sendo uma opção interessante para quem está começando agora, até inclusive para se você quiser sentir o mercado, né? Digamos que você talvez esteja aí com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio de começar, esse fundo de fundos aí pode te ajudar a quebrar essa primeira barreira para depois você se soltar e encher a sua carteira de vários fundos imobiliários. Mas essa diversificação não é a única característica positiva de um fundo de fundos. Tem também um gestor lá dentro. Na verdade, todos os fundos imobiliários têm um gestor lá dentro, mas quando a gente está falando desse gestor específico, é um gestor que está gerindo uma carteira de fundos imobiliários. Então, se você investe num fundo desse, você está investindo também em um profissional que vai ficar encarregado de administrar essa carteira. Pode ser tanto para comprar e vender cotas para te gerar aquele ganho extra, ou apenas para comprar cotas e segurar, para aproveitar a renda dessas cotas que ele vai comprar. Então, praticamente, você está meio que contratando um gestor para montar uma carteira para você. Por isso que é uma forma bem interessante de um investidor iniciante começar a investir em fundos imobiliários. É uma forma muito prática de você ter essa diversificação e essa praticidade no seu portfólio. E eu também já deixo aqui de observação que também é um fundo muito interessante para quem tem preguiça de acompanhar o mercado ou para quem realmente não quer acompanhar o mercado. O fundo de fundos também pode ajudar nesse fator. Mas não é só o fundo de fundos que é interessante para iniciante. O fundo de tijolo é bem interessante também. Primeiro porque é mais fácil de assimilar, você está investindo no imóvel, afinal. Então se você, normalmente o brasileiro gosta disso, né? Mas se você gosta do investimento em imóveis, se você gosta de receber o aluguel no fim do mês, se você talvez até já invista em imóveis físicos direto mesmo, então os fundos de tijolo são exatamente isso. É o investimento em imóveis físicos, imóveis que realmente tem lá. Você consegue tocar como shoppings, lajes, galpões e vários outros setores, até supermercados. Então esse tipo de fundo é muito fácil do iniciante assimilar, é muito fácil dele entender aonde que ele está colocando o dinheiro dele. Porque, afinal, você está colocando dinheiro, comprando um imóvel essencialmente, tem um inquilino lá dentro, esse inquilino paga o aluguel para o fundo e o fundo distribui para você. É muito simples de entender. Mas tem algumas características importantes do iniciante buscar nesses fundos de tijolo, que são quais? Seja multi-ativos, multi-inquilinos. O que isso quer dizer? Que tenha vários ativos, vários imóveis e vários inquilinos dentro desses imóveis. De novo, entenda que essa acaba sendo uma similaridade com o negócio de fundos que eu expliquei. Quando você investe num fundo de fundos, você já está automaticamente se diversificando em vários outros fundos através dessa carteira. Em fundos de tijolo, quando a gente fala de multi-ativos, multi-inquilinos, é o mesmo conceito. Eu quero diversificar o meu portfólio em vários imóveis e vários inquilinos. Porque se por acaso o inquilino sai ou deixa de pagar o aluguel, vai ser um inquilino em 300 que eu tenho na minha carteira. Então o impacto vai ser muito pequeno. Então o iniciante é interessante olhar essa questão de diversificação dentro do fundo de tijolo. Você quer muitos ativos, muitos inquilinos e, de preferência, um fundo que tenha aí um tamanho maior, uma história maior, porque você consegue olhar para trás e ver como que ele performou nos últimos anos. Você consegue ver, putz, esse fundo aqui, ele é estável, ele paga direitinho, paga bonitinho, a gestão vem fazendo um bom trabalho, você consegue analisar esse tipo de coisa.
Agora, se você pegar um fundo que lançou 6 meses atrás, você só vai ter essa janela de 6 meses para analisar se esse fundo é interessante ou não, é estável ou não, vai ter uma renda saudável ou não. Só que 6 meses é um período muito pequeno. É difícil analisar um fundo de 6 meses. Por isso, busque fundos que já têm alguns anos aí de vida. Se preferencialmente aí, sei lá, uns 2, 3, 4, 5 anos. A gente tem alguns ainda mais velhos do que isso e é interessante para você estudar histórico, porque o histórico é um dos componentes mais importantes da sua análise. Então, quando você olhar fundos de tijolo, multiativos, multi-inquilinos, procure fundos grandes, né, de patrimônio. A gente tem fundos de mais de 1 bilhão de patrimônio, por exemplo, e também busque fundos que tenham uma certa idade para você ter mais material de estudo para entender um pouquinho mais do que se trata esse fundo. E só para dar um direcional para você de para onde olhar um pouquinho mais nessa questão de fundo de tijolo, a gente tem alguns setores interessantes que também são mais fáceis de quem está começando a entender. Que eu acabei citando já no vídeo, mas são lajes, galpões e shoppings. É muito fácil você entender como funciona um escritório, por exemplo. Tem lá uma empresa, a empresa aluga o escritório, paga o aluguel. Pronto, simples, é muito fácil de você entender. Então é mais fácil de você começar a estudar por esse setor. O shopping é mais ou menos a mesma coisa. Você ainda consegue ir nos shoppings, você consegue entrar lá, olhar as lojas, olhar como é que está e sentir como é esse investimento que potencialmente você está fazendo. Então, talvez aí do lado da sua casa tenha um shopping e esse shopping está no fundo imobiliário e você pode conseguir investir nele. Então é mais fácil de você assimilar. Os galpões, apesar de você provavelmente não ter tanto contato com eles, é mais fácil de você entender também. Isso envolve já armazéns, envolve transporte, logística, então é mais fácil de você entender o que é. A gente tem outros setores também na Bolsa, de valores, né, de fundos imobiliários, mas esses setores são mais simples. Tem até supermercados. Então, imagina que você já frequentou um supermercado na vida. Então, você consegue entender como que funciona um imóvel desse. Então, é mais fácil para você conseguir iniciar. E depois, conforme você for pegando mais prática, você consegue se expor a outros tipos de setores, como construção, como fundo de dívida, por exemplo, que são setores não tão óbvios. Então, vamos lá, só para a gente pegar aqui tudo que eu falei. Fundo de fundos, porque tem uma diversificação automática para você. Fundos de tijolo multiativos, multi-inquilinos, porque, de novo, já tem uma diversificação automática para você. Procure histórico, procure tamanho e comece pelos setores mais fáceis de você entender. Lajes, shoppings e galpões. Conforme você for pegando o jeito, você vai aí desenvolvendo o seu estudo e construindo mais sua carteira. E deixa o seu like se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e me conta aqui embaixo qual que é o setor que você acha mais interessante. Valeu aí, até o próximo.